Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória.
Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que agora estão nos acompanhando, que ouviram agora este lindo louvor, Grupo Logos, autor da minha fé, este hino maravilhoso que expressa de fato como será maravilhoso. Ele começa falando, né? Quando a esperança de aguardar a volta do Senhor. Aliás, nós vamos tocar nesse assunto hoje, esse tema, a vinda do Senhor. Abra sua Bíblia, então, para nós continuarmos o nosso estudo em Tiago, Epístola de Tiago. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos ler aí do versículo 7 ao versículo 11. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5. Nós estamos já no capítulo 5, nós não podemos nos esquecer, né, que estamos no capítulo 5, e hoje nós vamos falar apenas um pouco acerca da segunda vinda de Cristo, né, ou seja, o retorno do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai de amor, eu quero te agradecer nesta noite, te louvar, te engrandecer o nome. Quero pedir ao Senhor também que o nosso coração possa estar atento para ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo do Senhor fale a cada vida, que o Espírito Santo possa nos mostrar cada vez mais o que devemos aprender e que o Espírito Santo do Senhor possa nos ajudar a aplicar nossas vidas aquilo que aprendemos, aquilo que estamos sendo instruídos na palavra do Senhor, que seja para nosso crescimento espiritual, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, meu Pai. Amém. Meus irmãos, nos últimos estudos que nós tivemos falando aqui, desde o início do capítulo 4, nós viemos falando a respeito de um tema acerca da humildade e da arrogância. Nós falamos que um dos pontos principais que Tiago fala no capítulo 4 é acerca da humildade. Aliás, versículo-chave é o versículo 10, 4:10, que diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vai trazer um contraste entre o que é humildade e aquilo que não é humildade, arrogância e humildade. E ele primeiro fala sobre a arrogância daqueles que apenas pedem para si mesmo, são arrogantes e soberbos, por isso Deus resiste a eles. Fala da arrogância também daqueles que não temem o futuro, ou acreditam que o futuro está nas suas mãos, e ao invés de dizerem, né, porventura, se Deus quiser, não, mas acreditam que eles dominam o seu próprio futuro. Fala também da arrogância daqueles que falam mal, os que falam mal uns dos outros, que julgam a lei e se acham melhores que a lei. Daqueles também que arrogantemente são orgulhosos e acreditam que o poder está em suas mãos. E também aqueles que arrogantemente exploram os necessitados, exploram os mais desafortunados e ganham dinheiro em cima da pobreza dos outros, como foi na semana passada, falando do capítulo 5, do verso 1 ao versículo 6, a respeito dos ricos poderosos que exploram os pobres. Mas agora, Tiago vai mudar completamente de assunto, e agora ele vai se voltar para
as orientações, vamos dizer assim, as orientações finais para os leitores da sua carta. Lembremos que Tiago, ele escreve para um grupo de cristãos, judeus, nós falamos isso desde o início, que são os judeus das 12 tribos espalhadas pelo Império Romano, né, os judeus cristãos da dispersão, ou seja, que se afastaram de Jerusalém, na diáspora ou na dispersão e se espalharam por vários lugares. A gente percebe claramente que a linguagem que Tiago vai usar é uma linguagem muito apropriada e muito compreensiva e que facilmente os cristãos judeus compreendem. Veja, ele vai falar da paciência do lavrador, ele vai falar das chuvas, né? Ele vai falar das primeiras e últimas chuvas. Em algumas versões, da chuva temporã e da chuva serôdia. Segundo William Barclay, ele traz uma informação importante, Israel, entre os meses final de setembro e início de outubro, começava as primeiras chuvas, ou seja, o período em que as pessoas, o lavrador, ele então plantava, ele semeava exatamente depois que caíam as primeiras chuvas, né, que são as chuvas temporãs, as primeiras, que são essas aqui do versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, quer dizer, havia essas chuvas temporãs, que eram de outubro, setembro e outubro, entre o final de setembro e início de outubro, e as chuvas serôdias, né, que eram as últimas chuvas entre abril e maio, né, isso no nosso calendário, né, no calendário deles, porque eles tinham um calendário diferente. Mas exatamente nesse período, o lavrador ele tinha que pacientemente aguardar o período da chuva, semear e aguardar também as últimas chuvas para a maturação, né, das plantas, do seu trigo, da sua cevada ou de qualquer outro, né, cultura que ele tinha, a agricultura que ele tinha ali plantado. Então é baseado nesse conhecimento do lavrador judeu, né? Inclusive essas primeiras chuvas e últimas chuvas, ou chuvas serôdias, chuvas temporãs, está em várias partes do Antigo Testamento. Você vai encontrar em Deuteronômio, você vai encontrar em Joel, você vai encontrar também em Jeremias, passagens que falam dessas chuvas, né? Relacionadas a isso que era vamos dizer assim, do conhecimento popular, do conhecimento do judeu. E olha que interessante, o tema central, né, é uma palavra que ela vai aparecer várias vezes. Olha, observe bem. Sede, pois, irmãos, pacientes, versículo 7. Olha o versículo 8. Sede vós também pacientes. Olha só outra coisa, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência dos profetas. Olha o versículo 11. Eis que temos por felizes que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. Então, você percebe aí que a palavra paciência, ela é a palavra-chave deste texto, ou seja, deste parágrafo, né, a necessidade de termos uma paciência. E é interessante que aqui, neste contexto, usando esta figura, né, a figura do campo, a figura da agricultura, que o agricultor ele precisa e ele sabe com paciência aguardar ali o tempo certo, as chuvas, o momento certo para plantar e para ver o seu fruto ali também amadurecer, né, estar pronto para ser colhido. Ele então vai falar de um assunto mais profundo. Olha, observe aí. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então nós temos aí a palavra paciência como sendo a palavra central e o tema central é a vinda do Senhor. Então, relacionando vinda do Senhor, paciência. E é interessante, paciência e vinda do Senhor. Esses são os assuntos que Tiago vai trazer nesse momento. Olha o que diz no versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E é interessante nós notarmos que não é apenas Tiago, mas também Pedro, Paulo, todos os apóstolos, né, além de Tiago, os apóstolos Pedro e Paulo, eles tinham nos seus escritos, eles vão falar sobre a vinda do Senhor.
Paulo fala sobre a vinda do Senhor na primeira, na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele também fala da vinda em 1 Coríntios capítulo 15. Pedro vai falar na sua primeira carta, na segunda. Todos eles falam do retorno do Senhor. E é interessante que os apóstolos, eles criam mesmo que Jesus voltaria na sua geração. Tanto é que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar assim, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ele acreditava que isso aconteceria. Da mesma forma, Tiago, olha o que ele diz no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados, eis que o juiz está às portas, ou seja, vocês não devem, veja, ele volta naquele assunto, né, do falar mal do outro, do julgar o próximo, né, do julgar o outro, do julgar a lei. Ele diz, não façam isso, porque o juiz, o verdadeiro juiz está às portas, ele está muito próximo. Em outras palavras, está dizendo, prepare-se, porque ele está às portas. E é interessante, apesar de que, vamos dizer assim, Paulo, Tiago, Pedro, nesse sentido, eles não tiveram realmente a oportunidade de se encontrar com o Senhor ainda vivos, mas eles tiveram a volta do Senhor na vida deles, todos eles estão com o Senhor. De fato, não aconteceu como eles criam, mas isso é interessante e isso, de fato, faz parte até mesmo da natureza da vinda de Cristo. Por quê? Da segunda vinda. Porque, de fato, uma das grandes realidades, nós vamos falar mais adiante, é que ninguém sabia, como também ninguém sabe, e nem mesmo saberá quando Cristo voltará. O dia exato, o momento exato, ninguém sabe. O próprio Jesus, nós vamos ver, ele cita isso. Ele vai dizer em Marcos 13, versículo 32. Ninguém sabe, olha que interessante, ele disse, ninguém, nem os anjos e nem mesmo o Filho, ou seja, até mesmo ele, o Cristo, o Filho, o homem, o Cristo, Jesus, homem, ele não sabia, abriu mão até mesmo de todo o conhecimento eterno, por quê? Porque esse está simplesmente nas mãos de Deus, somente Deus sabe. Então, quer dizer, não é que Paulo, e Pedro e Tiago se equivocaram porque não eram homens de Deus, o profeta de Deus, mas é porque eles tinham essa fé e essa crença. E, na verdade, eles também vão ensinar algo interessante aqui. Que ainda que Cristo não volte na geração deles, não tenha voltado na geração deles, eles estavam preparados para a volta de Cristo. Tanto é que eles partiram para estar com o Senhor, e de fato, já estão com o Senhor. Mas aí, o que nós queremos trazer aqui é o seguinte, veja, que dos versículos 7 ao versículo 9, a ênfase é a segunda, veja, que dos versículos 7 a 11, toda a ênfase, ou seja, todo o tema é a paciência. Do versículo 7 a 9, a ênfase está na volta de Cristo, que nós devemos aguardar pacientemente. E é interessante, o termo que ele vai usar aqui no versículo 7 é o termo parousia. O termo parousia. Na verdade, a vinda de Cristo, ela se apresenta no Novo Testamento por três palavras, três termos do grego, né, termos que são teológicos do grego, que são muito importantes. O que mais aparece é exatamente esse termo, parousia. É o mesmo termo que vai usar aqui Tiago no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O que é parousia? O que dizia? Na verdade, o termo parousia no grego, o significado dele era chegada. Mas não era uma chegada qualquer. Era a vinda. O significado de parousia, por isso que quando aparece o termo parousia em todas as escrituras, Jesus também vai falar em várias passagens ali, quando ele fala da sua vinda, né? Em Mateus 24 também o termo vai ser usado, é parousia. Em todas essas ocasiões fala de uma vinda, mas não é a vinda qualquer. Na verdade, o significado de parousia no grego era uma referência à chegada de uma pessoa, de uma autoridade, principalmente a chegada de um rei. O que era parousia? Quando os reis se preparavam para visitar o seu reino, ou quando eles tinham, né, um reino muito grande, um império muito grande, e ele ia da capital, talvez ali onde estava, né, o seu palácio, ele ia visitar alguma região, então era preparado
todo o ambiente, né? Ali havia até arautos que compareciam, que preparavam, anunciavam a chegada, havia os arautos que tocavam trombetas e anunciavam a chegada dele, e eles anunciavam a parousia do rei, ou seja, a vinda do rei. O rei vinha, então todos tinham que ter preparados para essa parousia, ou seja, essa vinda que era uma vinda especial. Então, quando se fala da vinda, e o termo, quando se usa o termo vinda, na verdade é essa ênfase, para dizer que a vinda de Jesus não é, essa vinda dele vai ser uma vinda completamente da primeira. E aí é interessante, porque a primeira vinda de Cristo foi uma vinda, né, nós podemos dizer assim, totalmente diferente da segunda vinda, que será a parousia, ou seja, a chegada de um rei. Por quê? Porque Cristo, de fato, ele veio como alguém humilde. Perguntaram, né, como Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? E ele disse o quê? O meu reino não é deste mundo. Como que foi que Cristo veio? Ele falou do seu reino, ele pregou sobre o seu reino, mas ele disse que o seu reino não era deste mundo. Cristo veio de forma humilde. Ele não nasceu como os príncipes nos palácios, ele não nasceu com luxo, ele não foi homenageado, não tocaram trombeta no seu nascimento. A entrada, por exemplo, de Jesus em Jerusalém não foi anunciada com trombetas, mesmo depois de adulto. Na verdade, foi o povo humilde que apenas colocava ramos de folha e ali saudavam a Jesus. Mas o povo mesmo, os imperadores, os sacerdotes, os religiosos, as figuras mais importantes de Jerusalém, nem mesmo, né, o receberam, nem mesmo, e muito mais o rejeitaram. Então Jesus ele veio humildemente, ele nasceu não num berço de ouro, mas num berço de palha e viveu uma vida humilde. Mas a volta dele, a sua vinda será como a parousia, ou seja, como a chegada de um rei, a chegada de um poderoso rei. Há uma outra palavra também, e aí é bom a gente tocar no assunto, não é a palavra que Tiago usa, né? No versículos 7 e 8, que ele vai falar da vinda, que é o termo parousia, mas tem uma outra palavra também é usada no Novo Testamento, que aparece em outros textos do Novo Testamento, segundo Tessalonicenses, nas cartas de Pedro, que é o termo epifaneia ou epifania. E o que era a epifaneia? A epifaneia, o termo significa aparecimento. Em muitas ocasiões aconteceram epifanias, e epifanias mesmo divinas, né? Por exemplo, Abraão, ele teve experiência de algumas epifanias. Ou seja, o próprio anjo do Senhor, que era Jesus, né? O pré-existente Jesus, pré-existente Cristo Jesus, compareceu, né, perante Abraão e falou com Abraão. Abraão teve a presença de anjo que lhe revelou, lhe falou sobre Sodoma e Gomorra, lhe revelou acerca das promessas. São epifanias, alguns entendem como epifania. Uma outra epifania famosa do Antigo Testamento aconteceu quando os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, foram jogados na fornalha de fogo. Vocês se lembram? Nabucodonosor de repente olha para aquela fornalha e diz, olha, mas não eram 3, agora estou vendo um quarto homem que caminha ali com eles e é a sua aparência, a aparência do filho, né? Filho dos deuses, né? Na visão dele, né? Era como filho dos deuses. Na verdade, ali ele estava vendo uma epifania, um aparecimento. Na verdade, epifania era usado para aparecimento na mitologia dos gregos, dos deuses, aparecimento glorioso de algumas divindades, era essa ideia que tinha. Então, a epifania tem essa ideia de manifestação ao seu povo. E em várias ocasiões aconteceu isso. Mas Cristo, de fato, ele vai aparecer. Ele vai aparecer como uma epifania, ele vai se revelar. Como diz lá na carta, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler esse texto lá para que a gente entenda melhor, né, para que fique melhor o nosso entendimento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É tão poderosa essa epifania, né, de Cristo, que diz assim, aqui, ó. Versículo capítulo 2,
Não vos recordais ainda convosco, cara Dominico, segunda carta. É isso mesmo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que eu detém, que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí o versículo 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, com o sopro de sua boca, o destruirá pela manifestação de sua vinda, ou seja, a epifaneia, ou seja, ele vai se manifestar poderosamente com o seu aparecimento, e ele vai aparecer de forma gloriosa, poderosa, até mesmo destruindo o poder daquele que é o filho da perdição, que estará se manifestando aqui, se será na segunda vinda de Cristo. O último termo também é usado para a vinda de Cristo, é o termo Apocalipse. É isso mesmo, Apocalipse, interessante. Ó. Por isso que você agora entende por que o último livro tem um nome Apocalipse. Alguns até, quando fala de Apocalipse, já tem aquela ideia de destruição, destruição, grande tribulação, o fim do mundo, os transtornos, o abalamento de todas as nações, mas na verdade o termo Apocalipse significa nada mais, nada menos do que revelação. Sim, é esse mesmo, o significado de Apocalipse é revelação. Revelação o quê? Uma revelação qualquer? Não, a revelação da glória de Deus. Então, quando Pedro vai usar esse termo revelação, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, ele vai falar sobre revelação, deixa eu ver aqui, acho que eu até marquei 2 de Pedro 3,10 ou é 1 de Pedro, isso mesmo, 2 de Pedro 3, versículo 10. Olha aqui. Ele diz assim, ó. Não é 3,10 não, é capítulo 5. 3,10 vai falar, vou citar ele daqui a pouco, mas é outro, mas não é o 3,10 não, que ele vai falar sobre que o Senhor vai revelar. Não, eu não encontrei aqui não, depois eu encontro para vocês. Mas não é, que fala sobre revelação, ou seja, Deus se revelará, Cristo se revelará na sua glória. Aqui, ó, é capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, a revelação da glória do Senhor acontecerá exatamente na sua segunda vinda. Então, são 3 termos: parousia, epifania, parousia vinda, epifania revelação, aparecimento ou manifestação, e Apocalipse quer dizer revelação. E por que Apocalipse é o nome de revelação? Porque, na verdade, o último livro da Bíblia não vai revelar só o sofrimento, a grande tribulação, essas coisas não. O que revela é a glória de Cristo, o Cristo vindo para reinar. Agora, em relação ao que Tiago escreveu acerca da vinda, é importante nós falarmos sobre isso. Porque tem algumas coisas sobre a segunda vinda, nós não vamos aqui fazer um trabalho, vamos dar um estudo sobre de escatologia, não é o assunto, nós não vamos tratar sobre o Apocalipse, a visão preterista, histórica, ou as visões de pré-tribulacional, ou então pré-milenismo, amilenismo, nós não vamos tocar nesse assunto hoje, não é assunto para hoje, nós estamos apenas falando sobre a segunda vinda, porque é esse o tema do Tiago. Mas algumas coisas importantes que nós precisamos aprender sobre a segunda vida. Primeiro, nós já até mencionamos, ninguém sabe. Como diz Marcos 13, 32, eu até já citei, Jesus disse, ninguém sabe, aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Olha que interessante, Jesus disse nem os anjos, nem mesmo o Filho. Então quer dizer, ele deixou claro que nem mesmo ele, como homem, sabia da vinda. Ou seja,
Eu acho interessante, isso é muito importante nós falarmos sobre isso. É muito claro, Jesus deixou claro isso na palavra do Senhor, no Evangelho, nas suas palavras, que ninguém mesmo sabe. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, ou seja, somente o Pai. E eu acho interessante porque durante a história da igreja, muitos profetas, profetas entre aspas, já apareceram dizendo, olha, Jesus vai voltar em tal dia, Jesus vai voltar porque Deus me revelou, e hoje ainda muitas profecias ou profetadas, as pessoas falam, porque Jesus está voltando, vai voltar no dia tal, o ano tal. Gente, o próprio Jesus, o próprio Filho diz que ele não sabia, ou seja, ele até mesmo se esvaziou e abriu mão de não saber, né? O Filho, o homem não sabia, somente o Pai. E tem gente aí que se acha melhor do que o Filho, deve ser se achar melhor do que o Filho, deve se achar melhor do que Cristo, porque diz que revelou, Deus não revelou. Deus não revelou, o Pai guardou para si mesmo, somente Deus, o Pai, sabe. Obviamente o Filho agora, glorificado, ele sabe, né? Eu e o Pai somos um, ele diz. Ele sabe, mas quando ele estava aqui, ele não sabia. Nós não sabemos. E o próprio Jesus também deixou claro lá em Mateus 24. Muitos vão dizer, ele aqui, eles ali. Não acrediteis. E tem gente que ainda acredita, tem gente que parece que tem dificuldade de entender, entrar na cabeça deles, que ninguém sabe. Ninguém sabe. É muito claro, Jesus disse, ninguém sabe, ninguém pode saber. O dia, a hora, ninguém sabe. Por quê? Um outro aspecto importante da segunda vinda é que ela será repentina. Veja aí Mateus capítulo 24, se você estiver me acompanhando, Mateus 24, versículo 27. Essa vinda não será uma vinda assim, né? Porque, diz aí, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como um relâmpago. Ela será repentina. Mas também como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, isso dá a ideia de que todos que estão aqui, que são lá do Oriente e vai se mostrar no Ocidente, sai do leste e vai para o oeste, ou é o contrário, né? Sai do oeste e vai para o leste, todo mundo vê. Todo mundo vê. Da mesma forma, é a ideia de que todos verão, mas será repentina. Será de uma hora para outra, olha o que diz o versículo 37. Assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Diz aí. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será no momento em que as pessoas agirão naturalmente. Qual que é a ideia aqui? Eles comiam, bebiam, ou seja, tem alguma coisa errada? Não, eles estavam vivendo a sua vida cotidiana. A vinda do Filho do Homem também será assim. As pessoas estarão vivendo ali o seu cotidiano, né, despreocupadas com o futuro, estarão cuidando das suas vidas, trabalhando, negociando, viajando, fazendo todas as suas coisas, até que Cristo volte e pegará muitos de surpresa. Mas por quê? Porque não estarão preparados. Primeira carta aos Tessalonicenses. São vários textos, né? Não vamos citar todos, até porque são são vários textos e aí não precisamos citar todos para a gente ter a certeza. Mas pelo menos vamos olhar esse que é um texto essas foram palavras do próprio Jesus. Agora vamos pegar um dos textos de Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha que interessante. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vem a dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Em 2 Pedro 3,10 também fala a mesma coisa, que virá como ladrão. Qual é a ideia de virar como ladrão? Você espera que o ladrão chegue na sua casa? Não, o ladrão quando entra na sua casa, você não espera. Você está lá, de repente, o ladrão entra, de repente você viajou, o ladrão entra, você não espera. Você não está esperando que o ladrão, até porque ninguém quer que o ladrão entre na sua casa, não é? Mas ele entra sem avisar. Ou seja, da mesma forma, essa é a ideia, que Deus vai enviar o seu Filho. Na volta de Cristo, ele voltará, mas não avisará. Não haverá um aviso, né, de que será naquele dia, naquele momento.
Não haverá. Então, quer dizer, ninguém sabe e ninguém sabe porque será de repente. Será, de fato, como Paulo diz também, no abrir e fechar de olhos. Né? Veja só. E quais são as atitudes cristãs, então, relacionadas a isso? Bom, primeiro, nós temos que vigiar sempre, sabendo que ninguém sabe, aliás, sabendo que ninguém sabe, né? Interessante isso, sabendo que ninguém sabe, sabendo que não se pode saber a vinda do Senhor, o que é que Cristo vai nos ensinar, ou seja, o que é, na verdade, que Cristo e os apóstolos nos ensinam? Que nós devemos vigiar sempre, já que você não sabe, já que nós não sabemos, nós temos que estar sempre vigilante. É exatamente isso que os evangelhos ensinam. É exatamente isso que Jesus nos ensina quando ele fala também daquela parábola das noivas, né? Que eram prudentes, cinco prudentes, etc. Então tudo isso mostra que a gente tem que estar sempre vigilando, sempre pronto. Ou seja, Tiago, Pedro, Paulo, eles sempre foram vigilantes, eles sempre se preocuparam com a vinda de Cristo e sempre estavam preparados e preparando os seus discípulos, os demais cristãos, para que estivessem aguardando, vigiando sempre. Segundo, nunca desanimar. O crente não pode desanimar. É isso que Tiago está dizendo, que, ora, meus irmãos, nos declaramos por palavra isso. Aliás, ou não, estou no outro texto. É esse aqui. Sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, fortalecei, ou seja, não desanimem, estejam prontos, sejam vigiantes, mas prepare-se, sejam animados, não desanimem, não desistam. Cristo voltará. Talvez ele não voltará ainda na nossa geração, não voltará para todos nós, mas voltará para mim, quem sabe amanhã, para você, quem sabe. Nós não sabemos, Cristo volta para cada um de nós. Cristo voltou essa semana para várias pessoas. Ontem mesmo um pastor lá, conhecido lá de Goiânia, lá um famoso pastor de Goiânia da Assembleia de Deus, partiu com Covid-19, né? E muitos estão partindo para estar com o Senhor, já estão com o Senhor. Então, quer dizer, nós não podemos desanimar nem desistir. Terceiro, use todo o tempo para servir ao Senhor. Né? É interessante o que Tiago está dizendo aqui, irmãos, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Ou seja, ao invés de ficar julgando, ficar discutindo, ficar tendo problemas com os irmãos, ao contrário, sirva ao Senhor, sirva aos irmãos, ame ao próximo, sirva, cumpra com aquilo que realmente Deus nos chamou para servir e não para estar em contendas, atritos. Nós precisamos, como Jesus nos ensinou, lá no tempo de Noé, as pessoas estavam ali despreocupadas, vendo suas vidas, não queriam servir ao Senhor, não queriam participar nem mesmo da arca. Da mesma forma, hoje, muitas pessoas estão preocupadas com seus negócios, com as coisas da vida, com o seu enriquecimento, com juntar tesouros nesta terra, ou tornar seu nome famoso, ou coisas desse tipo, ou outra coisa, mas não se preparam e nem estão servindo ao Senhor. O cristão, eles têm que estar pronto, como se amanhã fosse a volta de Cristo. Como se hoje fosse o último dia. Nós devemos amar as pessoas como se realmente, até como diz aquela música antiga, que não é nem cristã, mas de um cantor famoso, nós devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como de fato não há. E é interessante, essa música diz uma realidade, não é? Não há, por quê? Nós não sabemos. Pode ser que o amanhã venha para os demais, mas não para mim. Pode ser que o amanhã venha para vocês ou não. Pode ser que o amanhã não venha para alguns de nós. Nós não sabemos, a gente tem que estar sempre preparado. Mas por último, eu gostaria de chamar a atenção nos últimos versículos. Por último, aí Tiago vai chamar a atenção para algo interessante. Eu vou demorar só mais um pouquinho nesses últimos versículos. Ele diz assim, irmãos, aí a partir do versículo 10. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Olha que interessante. Tiago está chamando a atenção para que os cristãos tenham paciência, sejam pacientes no meio das tribulações, no meio das lutas. Até mesmo, quem sabe, alguns desses estavam sendo explorados pelos ricos, como foi o tema da semana passada. Estão sofrendo. Ele está dizendo, vocês têm que ser pacientes. Porque o Senhor, de fato, prometeu e Ele vai cumprir a sua palavra. E Ele vai dizer qual vai trazer para nós assim um modelo de paciência que a gente deve seguir.
Talvez alguns possam pensar, mas é tão difícil aguardar a vinda do Senhor, aguardar neste mundo, sofrer neste mundo. Ele disse, olha, tenha como modelo o sofrimento e a paciência dos profetas. Observe os profetas, todos eles tiveram que aprender. Vamos começar com aqueles primeiros profetas, que nem são chamados de profetas, mas foram profetas, né? Por exemplo, vocês podem perceber, Abraão. Mas Abraão não era um profeta? Era, claro que era. Eu acabei de falar agora há pouco que ele teve experiências de epifania, né? Deus apareceu para ele, né? O Filho de Deus apareceu para ele, o anjo de Deus apareceu e revelou tantas coisas, como por exemplo Sodoma e Gomorra, e ele intercedeu por Ló, ele intercedeu por justos que se houvessem naquela cidade. Abraão, ele também era o homem que fez aliança com Deus e circuncidou toda a sua família, os seus servos. Ele foi profeta na sua geração, ele pregou. E Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Hoje eu li sobre isso, né, lá no culto de oração. Ele foi chamado com 65 anos de idade. E Deus disse que iria fazer dele uma grande nação. Ele teria vários e vários descendentes. Seus descendentes seriam como a areia do mar, né? E é interessante, 65 anos. Com quantos anos que Abraão teve Isaac? Você se lembra? Mais de 100 anos. Então, quer dizer, Abraão teve que esperar pelo menos 35 anos pela promessa. A gente às vezes acha que foi pouco tempo, né? Você se lembra de Moisés, o outro profeta de Deus, foi o profeta que deu a lei para o povo de Deus, foi o grande profeta em Israel, um dos primeiros profetas também. Ele foi chamado para se libertar o povo, mas antes ele quis libertar o povo e ele teve que ir para o deserto, ele ficou, foi 40 anos sendo preparado, moldado por Deus para... Quer dizer, teve que ser moldado, ele teve que ter paciência. E Deus foi tratando... Lembra do profeta Elias, lembra do profeta Eliseu, dos profetas que choravam, que lamentavam, que realmente sofreram, tiveram que esperar. Mas é interessante que ele ainda vai usar aqui uma figura ainda mais conhecida, né? De paciência, como exemplo de paciência, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele vai usar o exemplo de Jó. Jó é uma figura interessante. A Bíblia começa falando que Jó era um homem justo e íntegro, que se desviava do mal. Mas imagine, Jó foi um homem extremamente sofredor. Ele perdeu tudo. Ele era um homem rico, tinha muito dinheiro, tinha uma família grande, 10 filhos, e de uma hora para outra, assim, aparentemente, pelo que a história conta ali, foi de um dia só. Perdeu tudo, todos os animais, os filhos, adoeceu dos pés à cabeça. Mas a Bíblia diz que nem nada ele pecou. Aí você fala assim, bom, Jó sofreu muito e foi paciente. Alguns falam assim, bom, mas Jó não foi tão paciente. Foi. É verdade que é interessante isso. Jó não foi aquele paciente do tipo que ficou ali calado o tempo inteiro, calado, e simplesmente calado, sem falar nada, ficou aguardando, né, o resultado. Não. Jó, ele, de fato, ele discutiu com Deus, ele reclamou do dia do seu nascimento, ele pediu para morrer, ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Jó, ele discutiu com Deus e brigou com Deus. Isso não quer dizer que Jó pecou, porque na verdade a Bíblia até diz, né, inclusive quando Deus repreendeu os amigos de Jó, falou, vocês falaram que era mal, e Jó teve que orar por Zofar, por Bildade, né, por os amigos de Jó, porque eles falaram coisas erradas, porque acusavam Jó do seu pecado. Mas Jó, ele foi paciente, mesmo ele tendo discutido, tendo reclamado, é porque muitas vezes a gente pensa que ser paciente é somente ficar calado. É interessante isso, falar sobre isso. Até um pastor uma certa vez falou e eu achei interessante. Deus, ele não nos condena por discutir com ele, por questionar muitas vezes. Deus entende a nossa fragilidade. Algumas pessoas acham que você não pode discutir com Deus, não pode reclamar de Deus, não pode nem reclamar alguma coisa, né, falar do sofrimento. Não. É claro que murmurar é errado, mas veja, Jó, ele discutia com Deus, mas porque certamente ele ainda não tinha um conhecimento, né, profundo de Deus. Tanto é que, né, ele vai dizer lá no final, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo no pó e na cinza pelas coisas que eu falei. Mas de fato, o que
deixa Deus triste não é o fato das pessoas conversarem com Deus, até mesmo Jó que discutiu com Deus. Não. Sabe o que realmente é pecado e é uma grande tristeza para Deus? É o que muitas pessoas têm feito hoje. É o desprezo. É o desprezo de muitas pessoas. As pessoas não creem em Deus, vivem como se Deus nem existisse. Elas nem reclamam nada de Deus, não falam nada de Deus, não reclamam da situação, talvez, mas porque, não, eu sou assim mesmo, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Nem falam de Deus, nem reclamam de Deus, porque para eles nem Deus não existe. Isso que realmente entristece o coração de Deus. Agora, uma pessoa que luta com Deus, como Jó, como Jacó, que lutou literalmente com Deus, mas o que quer dizer? Que ele, mesmo assim, paciente, ele aguardou, ele esperou e Deus deu, né? Como diz Tiago aqui, tendes ouvido a paciência, e que fim o Senhor lhe deu? Como eu já falei, o fim que Jó levou foi maravilhoso, do ponto de vista até mesmo econômico, da família, restaurou seus filhos, restaurou o casamento, teve novos filhos, né? Seus amigos o apoiaram, sua família o apoiou, ele orou pelos amigos, etc. Mas o mais importante é que Jó pôde dizer, os meus olhos agora te veio, eu só te conheci de ouvir falar, mas agora, ou seja, ele aprofundou o seu conhecimento, ele pôde conhecer mais profundamente ao seu Deus. Isso tudo foi que revelou a paciência de Jó. Mesmo ele não entendendo muitas coisas, mesmo às vezes discutindo, mesmo às vezes reclamando, até mesmo desejando a morte, porque estava entristecido demais, mas Jó foi paciente, não pecou, não blasfemou contra o seu Deus, como orientou a sua mulher, né? Aconselhou a sua mulher. Isso nos mostra que às vezes muitas vezes estamos nervosos, chateados e questionamos Deus, mas nós temos que saber o seguinte: Deus, ele cuida de nós. E ele está nos preparando, ele está moldando, ele está realmente preparando a sua igreja. Estamos passando momentos difíceis, nós estamos enfrentando momentos complicados, mas Deus está moldando o seu povo. E Tiago nos diz: tenham paciência, meus irmãos. Sejam pacientes, sejam como os profetas, sejam como Jó, aprendam com esses homens que são exemplos para nós. Como diz Paulo, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. Então Deus nos deu a oportunidade desses homens terem essas experiências para nós entendermos e nós aprendermos com eles a sermos pacientes e aguardarmos no nosso Deus, no nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, que o Senhor possa continuar nos dando graça nos momentos mais difíceis, nas horas mais escuras da nossa vida, nos momentos de sofrimento, nos momentos de lamento, nos momentos de até mesmo de terror, de medo, de ansiedade, nos momentos que às vezes a gente acha que não vai superar, mas nós não tivemos nem mesmo, com certeza a grande maioria de nós, ou nenhum de nós, teve a experiência que Jó teve. Um homem que mesmo sendo temente do Senhor, ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu a saúde, mas o Senhor trouxe a ele, né, um conhecimento mais profundo do Senhor. O Senhor revelou a ele um conhecimento mais profundo da sua graça, e ele certamente poderia dizer: a minha graça, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ele poderia dizer, assim como o salmista disse. Ele poderia dizer também como Paulo: a minha graça te basta. Ele poderia ter ouvido isso do Senhor. Com certeza, nós precisamos aprender a ser pacientes. Nos ajude a ter paciência. Como o apóstolo Paulo também nos diz que a paciência é resultado até mesmo das tribulações que produzem perseverança, experiência e paciência. Portanto, nós possamos ser cada dia mais, né, moldados, treinados, capacitados pela graça do Senhor e do Teu Espírito Santo. Nos ajude, ó Deus, a enfrentar todas as lutas e aguardar com paciência a Tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, os irmãos tenham um dia de paz, uma noite de descanso, e para os irmãos da nossa igreja, domingo, nossa ceia do Senhor, 9 da manhã e às 19 horas. Que Deus abençoe.